mais um Cast Doctor para você. E comigo um elenco de médicas, doutoras, que sabe de imagem, e essa imagem é muito importante para um diagnóstico e endometriose. E não é só isso que nós vamos falar. Vamos falar mais... não posso pegar e também dar spoiler do que nós vamos falar aqui, né? Mas aqui comigo, a doutora Lisiane Ferreira, a doutora Melissa Diesel, junto comigo para nós falarmos sobre endometriose. E eu digo, eu não me canso de falar sobre endometriose. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Então, vamos começar com a situação do que é endometriose. As pessoas sabem, mas é sempre bom saber a respeito dela, né, de uma radiologista e de uma gineco falando a respeito. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar pela roda do mate? Então, a endometriose é uma patologia, assim, a gente tem como uma coisa mais recente, né? Porque, na verdade, ela provavelmente sempre existiu, mas a gente evoluiu, né? E hoje a gente trata a dor da mulher com uma causa por trás, né? A dor anormal. E são aquelas dores que a paciente tem, né? Em geral, a gente fala, né, dos 6Ds, que é a dor no período menstrual, é a dor pélvica, é a dispareunia, que é a dor na relação. Enfim, é um contexto de dor, inflamação, causado basicamente pela implantação das células do endométrio, que na verdade é o que fica dentro do útero, fora dele, né? Então, isso desencadeia uma série de coisas que, felizmente, hoje, pela ecografia e pela ressonância, a gente consegue chegar mais perto do diagnóstico. Muito bom. A endometriose ela tem um aspecto muito importante quando a gente fala de tempo de diagnóstico. E hoje a gente sabe que essas mulheres com endometriose, elas demoram entre 7 a 10 anos para chegar ao diagnóstico da doença, ao diagnóstico da dor. Isso é altamente angustiante para elas, né? Porque algumas acham, inclusive, que estão loucas, né? Então, fazer o diagnóstico por imagem, dizer que a gente está vendo a doença delas e que a doença delas existe e que não é uma coisa da cabeça delas, eu diria que é meio caminho andado já. Porque isso tira uma sobrecarga dos ombros delas, né? De que elas não estão fantasiando, de que aquela doença existe e que é possível de ser vista. Então, isso é extremamente importante. E essa demora no diagnóstico, ainda hoje, apesar de tudo, de a gente falar tanto em endometriose, é o que nos motiva a seguir falando. Porque a gente só vai ir atrás daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ouve falar. Então, seguir falando do diagnóstico pelo ultrassom, pela ressonância, é importante, mas principalmente também de fazer a suspeita clínica inicial. De entender que a dor que as mulheres sentem, quando é uma dor importante, quando é uma dor incapacitante, uma dor que leva elas para o pronto-socorro durante o período menstrual, não é normal, que precisa ser investigada e que hoje a gente tem como descobrir essa causa e os métodos de imagem cada vez melhores, com uma resolução cada vez maior, é o que propicia que a gente consiga, de fato, enxergar essa doença. Claro, sem dúvida. Vamos falar sobre a etiologia e da semiologia da doença? Aliás, é considerada uma doença? Sim. Sim, né? Sem dúvida. E quando se falamos em semiologia, a gente está falando em sintomas. E dentro da etiologia, né, o público feminino é muito afetado. De cada 10, quantas são? Cada 10 mulheres... 1 a 1,5, porque hoje já se estima em 10 a 15%, né? Ou e seja, a gente até acredita que seja mais, né? Exato, é alto. Outra, entra a raça? Não tem predileção. Idades precoces? Não existe idade também. A gente pode fazer diagnóstico de uma menina de 14 anos e a gente pode fazer diagnóstico de uma paciente menopausada que não menstrua mais, né? Sim. Então, a idade é um fator que não tem importância. Situações de ambiente? O ambiente, sem dúvida, né? Tem a questão de tudo que inflama, na genética, verdade, claro, né? né? Genética, claro, né? sim. Tudo que inflama, tudo que inflama, uma dieta, enfim. A dieta, né? A dieta. Então, para ver que quando chega né? Chega a você, chega nos médicos, se torna mais difícil, porque ela é clínica. E aí depois vem, né, pela situação de imagens que, né, e a ressonância, depois vai falar sobre isso, né, que está ajudando muito, mas é uma situação clínica, é muita conversa. É saber, assim, por meandros da vida da pessoa, de que em tal ponto pode ter acontecido, pode
há uma descoberta ali que pode ser um indício. Né? Então, a endometriose ela tem que ser muito bem observada, né? E é o que vocês estão fazendo hoje. Eu até diria que mais do que conversa, eu diria que é valorização. Porque a queixa, ela sempre existiu, né? A queixa da dor, a queixa da cólica, a queixa da dor na relação. Agora, um dos fatores, inclusive, que eu acho que é um dos grandes responsáveis por esse atraso diagnóstico tão grande, é o que a gente chama de normalização da dor, né? Então, a queixa existe da dor, claro, né? Ela precisa ser valorizada, porque não foi valorizada culturalmente, né? Porque ter dor, tanto que a gente fala hoje sentir dor não é normal, porque era dito pra gente que era normal. A avó dizia, a mãe dizia, a tia dizia, o doutor dizia, né, que era normal. Então, esse é um dos grandes fatores que contribuíram para o atraso diagnóstico, mas a valorização é extremamente importante das queixas da paciente. E nessa situação, quando é mais nova, que já começa a apresentar esses sinais, né, que a família, a mãe já vem com a filha, e quando chega no teu consultório, o que tu já fica imaginando? É isso que a gente estava comentando, assim, que não tem mais idade, né? Então, por exemplo, meninas de 14, 15, 16 anos hoje, é importante que a gente fale para elas que elas não podem ter essa dor excessiva, elas têm que ir atrás, elas não têm que esperar ter 20, 25, 30 anos para ter esse diagnóstico. Sim. Né? Então, cabe ao ginecologista fazer, então, enfim, ao clínico, né, fazer a busca pelo exame. Né, um clínico é o primeiro passo. O clínico é o primeiro passo, é a porta de entrada para chegar na gente, né? Exato, para a gente ter um pedido correto de um exame, porque existem indicações de exame e contraindicações de cada um dos métodos. Sim. Né? Então, isso que é importante, é saber escolher o método ideal para diagnóstico. Né? E o ultrassom, Melissa, dentro dessa situação, ele te ajuda? Sem dúvida. Hoje existe um ultrassom que é chamado de ultrassom para mapeamento de endometriose. Sim. Né? Um ultrassom de rotina, ele pode fazer a suspeita do diagnóstico, mas ele não é um ultrassom que vai definir. Então, o que a gente faz? Assim como na ressonância, a gente vai fazer um preparo intestinal adequado da paciente, aí a gente vai fazer um ultrassom transvaginal mais invasivo, de certa forma. Ele é um ultrassom demorado, ele é um ultrassom que contempla avaliação do intestino, avaliação de várias estruturas que normalmente, com o intestino cheio, a gente não consegue ver. Claro, né? Então, isso seria um segundo passo depois de um ultrassom transvaginal básico, vamos dizer assim, né? É esse ultrassom de mapeamento. E aí, então, uma solicitação de uma ressonância. E aí, casado com ele, porque a gente anda de mãos dadas, a gente precisa um do outro, cada um contemplando alguma visualização assim de forma mais adequada, né? A gente partiria para uma ressonância, sem dúvida. E aí chegou em quem faz a ressonância. Hoje a gente diz que o ultrassom para mapeamento de endometriose é o exame inicial. Né? Ele é o primeiro exame a ser realizado na paciente, a não ser que essa paciente seja virgem, não tenha tido relação sexual. Aí, como primeira ferramenta, a gente utiliza a ressonância porque não tem a questão invasiva, né? E de escola para escola, tem costumes diferentes. Tem regiões e profissionais que utilizam e preferem somente ultrassom. Tem profissionais que preferem só a ressonância. E eu acho que isso depende muito naquela região, naquele profissional, com quem ele tem contato, quem que está fazendo ultrassom para ele, quem que está fazendo a ressonância, porque esse é um ponto sensível do assunto, que não basta um ultrassom para endometriose qualquer, tu tem que fazer um ultrassom para endometriose com um profissional com experiência, que entenda da doença e que saiba fazer com a técnica correta, que saiba fazer, né, de forma mais adequada. E para a ressonância é a mesma coisa. Se tu pegar radiologistas que laudam ressonância em geral, de forma geral, muitos vão ter muita dificuldade em laudar endometriose. E não adianta, quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente vai ficando, né? Então, isso varia também do método que eles vão solicitar. Mas aqui na nossa cidade, e acho que na maioria dos casos, o ideal e o que uma grande parte dos profissionais opta é por fazer os dois métodos, né? Porque, claro que cada método tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Então, tu unindo os dois,
tu vai ter 2 opiniões a respeito da mesma paciente, da mesma doença, e principalmente para um planejamento cirúrgico, isso é fundamental. Sim, claro, exato. Já foi citado aqui sobre uma médica que ela é referência em ressonância no mundo e é brasileira. Sim, a radiologia brasileira, e na verdade o profissional brasileiro ele é muito competente em endometriose. O que a gente tem no Brasil, a gente tem poucos países, e a radiologia acompanha isso. A radiologia brasileira tem uma qualidade altíssima. E dentre os profissionais que trabalham com pelve feminina, a gente tem vários nomes no Brasil que são muito fortes e que são referências mundiais. Entre eles, a doutora Alice Brandão é um maior destaque. E ela é referência para todos nós, assim. Sim, e temos a doutora Lisiane Ferreira também, que é uma sumidade, né? Isso aí não podemos descartar também, né? Mas também, o que já foi citado aqui é que teria que ter um médico mais integrativo e ele iria ficar mais tempo dentro de especializações para compreender, entender e ter um diagnóstico mais certeiro da endometriose. O que eu quero dizer é o seguinte, já falaste em conhecimento, né? Em experiência. E às vezes só uma especialidade talvez não ajude tanto como outras juntos, né? É isso? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que a questão da endometriose, ela veio pra gente como um desafio muito grande, né? A gente que faz imagem. E a gente soube cada vez mais valorizar a equipe multiprofissional. E isso não só médicos, enfim, tanto que, né, a gente ouve falar que o tratamento é super amplo, vai para nutrição, vai para fisioterapia pélvica, mas a questão do diagnóstico também, né? Eu acho que a gente se apoia um no outro, como a Elise falou, eu acho que questão de regionalização, mas enfim, a gente sabe que tem estruturas que são melhores vistas num exame e outras melhores. Então, acho que assim, de uma forma geral, a gente não consegue mais tratar e diagnosticar endometriose sozinho. Exato. Né? Então, eu acho que a importância de ter eventos que tragam o público geral para falar disso, a importância da gente estar aqui hoje falando disso, né, Douglas? Exato. Então, assim, conhecimento, as pessoas têm que saber que existe, né? Até porque o público ele começa a prestar mais atenção e vai procurar mais também. E às vezes, pelas situações que a gente está comentando aqui, sobre alguns sinais, sintomas, e as pessoas começam a perceber, já muda a situação. E daí vem o que? A aceitabilidade, né? E como é que falaste? Não é... No início foi falado, né? Não é, vamos dizer assim, não é vitimização. Né? Por vezes, está se vitimizando, está com dor, está com isso, mas não, é uma validação, né? Que essa pessoa está precisando realmente de uma ajuda. Né? Seja, vamos pegar aí uma situação de interior, né? Onde que por vezes até um ultrassom não tem o demapeamento, tem um ultrassom, né? Básico, assim, um básico, mas também dentro desse próximo, um pouquinho mais longe dessa cidade, tem um centro maior que tem toda esses recursos, né? Claro, porque é exatamente isso. Esses exames que a gente veio conversar hoje, que é a ultrassom de mapeamento e ressonância pélvica enfim, abdominal e pélvica para mapeamento de endometriose, eles não são exames via de regra, né? Eles são exames com indicações específicas. Pois exatamente. Então, claro que tem que ter experiência e centro para receber essa demanda toda, né? Não é um exame qualquer. Eu tô com uma dor... Enfim, não é assim que funciona, né? Até porque são exames assim, a ultrassonografia, ela é chata de fazer, a paciente tem dor durante o exame, ele leva de 40 a 45 minutos, 1 hora às vezes, então assim, a paciente reclama de dor, a ressonância tem a questão da claustrofobia, que às vezes os pacientes têm dificuldade de fazer, então não são exames assim tão simples de manejo e de fazer mesmo, né? De realização. Exato. E falar nisso, na ressonância, né, tem mesmo essa situação da claustrofobia, né? Tem, é frequente. E a gente sabe que as pacientes com endometriose, em especial, elas têm uma porcentagens, assim, dentro desse público, grandes índices de ansiedade, de depressão e de outras situações que levam ao aumento da claustrofobia. Porque é uma paciente que convive com dor crônica. E quando a gente sente uma dor aguda, né, a gente já sai do eixo ali um pouquinho. Então, tu imagina a pessoa que convive com a dor crônica. Isso gera maiores níveis de ansiedade e depressão. Então, essa paciente, ela, consequentemente, né, pode ficar mais ansiosa no momento do exame, pode ter mais essa questão da fobia. E essa é um aspecto até que a gente recomenda que o médico converse antes. Eventualmente, um ansiolítico antes do exame pode resolver, enfim. A
paciente fica com uma campainha na mão, ela pode interromper o exame se ela quiser, ela está sendo sempre vista durante o exame, né? Enfim, mas acontece sim. Endometriose pode provocar aborto? Então, existe uma grande relação hoje, né, entre, na verdade, a evolução de uma gestação de uma paciente com endometriose, porque antes a gente achava que a única dificuldade que a paciente tinha era a infertilidade. E sempre foi a queixa, vamos dizer assim, além da dor maior que as pacientes tinham, e muitas vezes os diagnósticos eram mais feitos nesse nicho de paciente, que era a paciente que procurava o atendimento. Hoje se sabe que na gestação também tem as complicações, então aumenta sem dúvida a taxa de abortamento, porque ela tem uma cavidade uterina que não é tão boa, né, teoricamente. Então ela realmente precisa ser reportada para um centro de referência, ela precisa de um pré-natal de risco um pouco assim de cuidado maior, né? Então... o que acontece assim durante a gestação, que vai crescendo o bebê, o que acontece? Contração? Na realidade, assim, a paciente que tem endometriose, ela tem uma doença benigna, né? A gente sabe que não é um tumor, mas é como se fosse. Ele faz uma devastação na pelve da paciente, às vezes até fora da pelve, né? Lisa em outros órgãos também. Mas isso faz também com que na gestação a paciente tenha um solo ruim. Então o endométrio ali, que na realidade durante a gestação ele vai receber um outro nome, mas assim, o solo ali não vai ser tão bom para o bebê. Então o bebê vai ter menos peso, né? Então muitas vezes ele vai nascer com restrição de crescimento, ele pode ser prematuro, ela pode ter ruptura de bolsa. Então assim, são complicações que realmente tem impacto em toda a questão socioeconômica, né? Então vai além de só a dificuldade do atraso diagnóstico. Claro, sem dúvida. Né? É uma implica no trabalho dessa Exatamente, pessoa, né? Muito mais, né? Então tem um impacto grande mesmo, né? Na sociedade como um todo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então acho que é importante a gente estar aqui falando também. Em relação a isso, a parte de sociabilização e também não só na sociabilização como também no trabalho, né? Trabalho mulher, mulher trabalho e endometriose. Ela interfere muito, até mesmo porque grandes números de atestados são realizados. E então acaba afastando essa profissional. E afastando essa profissional, ela acaba perdendo também a sua situação de trabalho. Muitas vezes ela fica de fora, né? Ou é despedida, ou não é despedida, mas é acompanhada. E a habilidade dela ali dentro? Né? Vamos pensar vocês, né, a habilidade que você já tem dentro ali, toda aquela capacitação, tem diagnóstico de endometriose, acontece muita coisa, tira dela ali. E outra na sociabilização e também na família. O que acontece com ela é muita pressão, é muita ansiedade, o que corre uma depressão. E inclusive nos relacionamentos afetivos, né? De casal, porque ela tem dor na relação, porque vai tendo dificuldade, vai começando a evitar a relação, porque vai sentir dor, vai sentir desconforto. São na socialização com os amigos, enfim. Exato. Realmente é muito... impacta toda a vida da paciente. O que diferencia a ressonância do ultrassom? São métodos diferentes, mas que a gente costuma dizer que eles se complementam, né? Cada método tem seu ponto forte, assim. Nenhum dos dois usa radiação, isso é uma coisa importante, então, por serem pacientes jovens, né, a gente, se é possível não expor a radiação, melhor. E os dois precisam de preparo intestinal. O ultrassom, por ter essa questão de ser mais invasivo, então vai ser proscrito nas pacientes que forem virgens. E o ultrassom, ele chega com o aparelho que a gente visualiza, o transdutor, né, ele chega do lado da lesão. Então, lesões pequenas, eventualmente algumas lesões iniciais, são melhor vistas no ultrassom que na ressonância. No intestino, eu vou deixar para a Mel falar depois, então, do ultrassom, o que o ultrassom vê melhor. Eu vou me ater aqui à minha ressonância, então, que é o que eu faço mais. Tá? Então, a ressonância, ela consegue avaliar a periferia da pelve, eu diria assim, o que não está dentro da barriga, mas que está ali na volta, né? Então, por exemplo, os nervos pélvicos é um dos pontos altos da ressonância na avaliação. Então, tem pacientes que têm comprometimento do nervo ciático, que a endometriose infiltra o nervo ciático. E aí a ressonância vai ter uma capacidade melhor para avaliar isso. Outros nervos também, o ciático, né, o exemplo mais conhecido. Além disso, a avaliação de sítios extrapélvicos, como o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen. A ressonância também consegue avaliar de maneira melhor.
Eventualmente, pequenos endometriomas nos ovários, que são nódulos, né? São cistos de sangue, assim. Quando eles são pequenininhos, a ressonância também consegue avaliar um pouco melhor. Mas aí tem alguns outros aspectos que a ultrassonografia contribui, acrescenta ou é mais definitiva, né? Por exemplo, quando a gente fica em dúvida, uma das estruturas mais frequentemente acometidas na endometriose são os ligamentos uterinos, que são chamados de ligamentos uterossacros. E esses ligamentos, num comprometimento inicial na ressonância, pode ter uma avaliação duvidosa. E aí, na ultrassonografia, essa dúvida é sanada. Então, por isso que a gente diz que se complementam. É verdade. Né? E, na verdade, assim, a gente sempre fala isso, né? Quando a gente está em algum momento discutindo isso, é que o ultrassom, a gente está com a paciente na hora ali e ele é dinâmico. Então, por exemplo, eu faço ali o exame, eu pergunto, dói? Aí eu consigo mobilizar ali, vejo, mas espera aí, o intestino está grudadinho no útero ou não? A ressonância, ela é um exame parado, a analise vai analisar as imagens depois. Né? Então, assim, essa coisa da mobilidade, da gente conseguir ver o que está grudadinho, o que está solto, o que está... Isso é uma coisa muito boa da ecografia. Então, por isso que isso complementa muito, né? Ter essa possibilidade de perceber a que a gente chama de aderências, né? O que chega a um neurodiagnóstico mais certo, mas não fica no presuntivo, né? Ele fica naquele diagnóstico que favorece o que a gente chama de diagnóstico que é o certo. Agora assertivo? Não. Me fugiu a época da academia, mas, mas é bem isso mesmo. E além disso, situações assim, ó, já estão criando um protocolo para a endometriose dentro, né, de congresso do mundo todo. Olha, tem que fazer isso, já está acontecendo isso? Sim, já existe e a gente já implementa e já acontece aqui. E o legal é que muitas vezes os grandes, isso que a Alice falou, os grandes que estão envolvidos nessa criação de protocolo em nível mundial são brasileiros. A maioria, assim, das vezes tem, além da Alice, outros, né, que estão nesses protocolos. Então, assim, realmente o Brasil sendo referência, inclusive para esses protocolos. E como é a sequência desse processo aí todo? A paciente, ela, claro, vai passar pela anamnese, vai passar pelo exame clínico, vai passar pelo exame laboratorial, exame de sangue, né? Aí passa pelo exame de imagens, entrando no ultrassom e a ressonância, né? E eu acho que já tem bastante situações aí para chegar a um Mas mesmo assim, correto, a gente fala, né, também, assim, ó, mesmo entendo todo esse arsenal, e a paciente extremamente queixosa, e esses exames não mostraram nada, ainda assim ela pode ter doença. Então isso é importante também. É isso aí que fiquei com interrogação em cima da cuca. Né, de ter já feito ter passado por todo esse protocolo, né, e não ter o achado. E ela continuar ainda com a sintomatologia? Pode, e não é tão infrequente. A endometriose é uma doença que a gente estava na jornada agora de endometriose que nós tivemos uma jornada multiprofissional de endometriose, e assim, é uma doença misteriosa ainda, a gente não consegue compreender muito ela, então a gente não tem todas as respostas. Tem pacientes com muito pouca doença e muito sintoma, pacientes com doenças enormes, que quase que não tem sintoma ali, né? Então, é uma doença que a gente está tentando entender ainda, né? Mas sim, a endometriose é importante a gente entender que ela é dividida basicamente em endometriose profunda e superficial. Então, isso não quer dizer que uma vai ser mais agressiva nos sintomas do que a outra, né? São manifestações diferentes, mas a endometriose superficial são focos muito pequenos de endometriose na pelve e que, eventualmente, os exames de imagem não chegam neles. A gente já tem alguns indícios, às vezes, são algumas coisas indiretas. Tem um líquidozinho ali que está meio fora do lugar, pode ser, ali possivelmente tenha um foquinho de endometriose, mas eu não estou vendo, mas esse líquido está me dando um indício, né? Ou tem essa alça de intestino, ela deveria estar mais para lá, está um pouquinho desorganizada, anatomia, pode ser que aqui tenha. Mas, então, é o que a gente comenta, assim, a endometriose profunda a gente vê, a endometriose no ovário a gente vê, e a endometriose superficial a gente tenta ver.
mas nem sempre a gente consegue. E nesses casos, eventualmente, o médico clínico da paciente vai tomar uma iniciativa de entrar para operar essa paciente mesmo sem um exame de imagem, sendo ela muito sintomática, né? Enfim, não respondendo ao tratamento clínico. E muitas vezes ele encontra a doença e faz a cirurgia e é isso aí. Ele encontra, ou seja, não foi diagnosticado, mas por algum motivo ele entra e tá lá. Só que algumas doenças ainda, apesar de toda a resolução, de todo o protocolo, de tudo que a gente tem de exame da imagem, algumas vezes a gente ainda não consegue detectar a doença nos exames de imagem. E tem os diagnósticos diferenciados também. Tem. Né? Porque ela tá ali, mas está sendo o diagnóstico maior ou no intestino ou num outro lugar, assim, e ela tá ali quietinha. Quietinha não, né? Ela tá agindo, mas que tá escondidinha. Que fica muito difícil para vocês. Na verdade é isso, né? Fica muito difícil. E aí, se não tem uma união né? União de forças, juntando mais especialidades, e que, exato. Né? Então tem que ter um conhecimento, tem que ir atrás também, né, em busca de mais situações, mais experiência para chegar, porque o que eu vejo é o seguinte: se demora, essa mulher ou essa menina, ela ainda vai continuar com aquela sintomatologia, tomando medicamentos, sim, que por vezes é só para passar dor, ou anti-inflamatórios, não sendo orientada na situação de dieta, porque isso é muito importante, né? A dieta tá diretamente ligada, né? A situação de fisioterapia, porque acontece muito, né? E que um fisioterapeuta é muito importante para quem tem endometriose, e naquela luta de tentar diagnosticar. Claro que essa situação da paciente que tem dor com exames negativos, que tem, clinicamente ela tem endometriose, mas os exames são negativos, é a minoria das pacientes, claro, né? E são casos especiais. De forma geral, hoje os exames têm uma capacidade diagnóstica muito significativa. Isso mudou muito, né, Lise, com o tempo, na verdade, assim, porque o que a gente via antigamente? A maioria das pacientes iam para a cirurgia para fazer o diagnóstico de endometriose, porque elas não tinham, a gente não tinha esse arsenal de diagnóstico que a gente tem hoje. Hoje, a minoria vai, porque eventualmente, e quem sabe com o tempo até, a gente vai conseguir cada vez mais acesso. Não, com certeza, né? Chegar nessa endometriose superficial minúscula aí, né? Enfim. Ainda falta muito investimento. Eu vejo que os Estados Unidos ele já está começando a colocar bilhões em investimento, né? A procura, né? A procura não, investindo, né? Em tudo, em tecnologia, no ser humano, né? No profissional, em tudo. Porque eles veem muito sempre essa questão financeira, né? Sim. Que a gente comentou, é um público que não abala trabalha, muito o bolso público e também o bolso privado. Exatamente. E não é pouca coisa, é muito dinheiro. É na casa quase dos trilhões. Isso a gente tem visto aí, né? Em alguns comentários, né? Que é muito. Então, os americanos se preocupam realmente com isso. Porque eles querem o quê? Eles querem que amenize a situação. Então, é muito melhor pegar e investir em pesquisa, investir nesse lado, para não ter um custo maior do outro lado. Claro. E aqui no Brasil a mesma coisa, né? Com certeza, né? O SUS, ele é lindo no papel, mas na prática não é. Então, imagina que aqui, que não tem um poder de investimento dentro da pesquisa, isso é fato, né? Não tem mesmo. É uma pena não acontecer isso, porque o Brasil, ele tem um berço de cientista fantástico, que a maioria dos cientistas estão tudo fora, não estão aqui no Brasil, né? Falando a verdade, não tem o que fazer. Por quê? Por falta de investimento. E é o que nós precisamos. E doenças como essas e outras que não vamos citar, que tem várias, que trazem assim um prejuízo muito grande, né? Está na hora também do outro lado de se acordar. Claro. Quando a gente vai ler os artigos a respeito de endometriose, eles falam do acometimento da doença em pacientes em idade reprodutiva, que não só a idade reprodutiva, como é a idade produtiva, né? Mais produtiva, talvez, da nossa vida, né? E é justamente isso, que foi o impacto financeiro, impacto em tantos setores, né? Claro, e a gente está falando de uma parte financeira, mas agora vamos voltar para a paciente, porque não é só a paciente que se debilita, é a família, claro. É junto o marido, né? É junto os pais, né? E se já tem filhos,
Então todo mundo fica na volta daquela mulher, né? E aquela mulher precisando de ajuda. Né? E vocês estão aqui para isso, para pegar e ajudar, e descobrir, e dar o tratamento correto, e se aliar junto aos profissionais que estão junto com vocês, né? O fisioterapeuta, o cirurgião, né? A nutricionista, dentre tantos outros que tem. Né? Todos, né? É uma rede. É uma rede. É uma rede. E outra, remédios. Tem remédio? Tem. Mas o que é mais indicado, né, são situações que, por exemplo, uma fisioterapia ela vai amenizar muito mais do que está dando analgésico anti-inflamatório. Não é? Ultrassom. Né? Ultrassom. De mapeamento. Né? Tem os dois. Tem 2 em 1, vamos dizer assim. Antes tinha o básico. Isso. Começaste no teu consultório com o básico. Na realidade, a primeira coisa que a gente faz é um ultrassom transvaginal básico. E devido à demanda, daí tu pensou assim, não, vou ter que pegar e investir num outro, de mapeamento mais específico. Foi isso? Exatamente. A primeira vez que eu ouvi falar vamos falar em data, em idade, assim, dá pra gente falar em Claro, anos. sim. Primeira vez que eu ouvi falar em ultrassom, eu estava na residência, estava terminando a minha residência e fui fazer um curso de ultrassom. E aí, eu acabei fazendo a pós-graduação e o tema que caiu no meu colo foi endometriose do septo reto vaginal. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso foi em 2005, imagina. 2005, 2006. E o que é isso? Ninguém sabia. Não tinha artigo, a gente não tinha como... Então, assim, o que a gente fazia naquela época? A gente fazia um ultrassom transvaginal e dizia para a paciente assim, tu não tem nada. E eu falava para as pacientes, tu não tem endometriose. Eu não vejo endometriose no ultrassom. Imagina, peguei essa fase. E aí a gente foi indo, e a evolução toda, até que surgiu esses primeiros cursos que falavam em, não, ultrassom pode ver endometriose, sim. E aí surgiram os ultrassons para mapeamento de endometriose. Então, assim, a gente faz um ultrassom de rotina pesquisando endometriose, mas a gente não consegue mapear. O intestino está cheio, eu não consigo ver intestino. Então, hoje existe esse exame, que é um exame bem mais específico, mais demorado, e que ele serve muito para mapear como se mapeia um câncer. A paciente vai operar um tumor de intestino, ela tem que fazer toda uma avaliação de abdômen de várias formas. A paciente vai operar endometriose, ela tem que fazer, ela não pode ir para cirurgia, ela tem que fazer uma cirurgia bem feita. Então ela tem que ir com todo esse mapeamento, tem que saber onde é que tem doença, se o intestino está cometido, se a bexiga não... Porque muitas vezes, se a gente não descrever direitinho, o cirurgião não vai encontrar. Dependendo da técnica, dependendo de quem está ali, ele não vai saber que tem lá atrás do útero tem uma lesão. Ajuda muito o cirurgião, né? Então é impressionante, assim, eu acho que faz uma diferença para a qualidade cirúrgica, sem dúvida nenhuma, assim, né? Acho que vai... E ainda mais hoje com a cirurgia que já está passando da videolaparoscopia para uma robótica, pra robótica. E até na formação da equipe, quando tu sabe, dependendo de quem vai operar, né? Eventualmente o cirurgião pode ser um ginecologista, pode ser um cirurgião de outra formação, mas pensando num ginecologista, por exemplo, se tem acometimento do intestino, não é da área dele ali o intestino, ele não tem familiaridade de forma geral, ele pode aprender, é claro, mas no início vai chamar um prócto, vai operar junto, então se forma a equipe também de acordo com a necessidade, né, da paciente. Sim. Eventualmente. Com certeza, sem dúvida. E uma coisa interessante é que o aparelho de ultrassom que se usa para o ultrassom transvaginal e para endometriose é o mesmo. O que muda? Muda o preparo da paciente, que ela vai tomar laxante, vai fazer dieta, enfim, para o intestino estar vazio, e muda o preparo do profissional que vai fazer. Tem que ser um profissional capacitado para endometriose. Não é um profissional que faça ultrassom transvaginal. É muito diferente. Eu diria que 98% de quem faz ultrassom transvaginal não sabe fazer ultrassom de endometriose. Já muda, rodados, né? Não adianta, até isso muda. Com certeza. Tem que ter. E normalmente em centros maiores, assim, né? Por exemplo, quando se vai olhar para essa questão... Chega uma paciente numa emergência, num hospital público, quem vai olhar para isso aí é o cara mais graduado. Não dá para ser o que está começando. Né? Ele não tem aquele olhar ali, aqueles quilômetros rodados mesmo, é isso aí. Sim, com certeza. Então, porque é difícil e a gente se desafia todos os dias. E a gente gosta porque aquilo faz a gente crescer, né? Faz a gente querer cada vez estudar mais e buscar, né? E isso é uma causa. Exato. E uma causa nobre, muito grande. Ainda mais vocês mulheres, né?
tem a empatia, né? Sim. De saber que se precisa. E da ressonância, o preparo é que nem numa colonoscopia? Não chega a ser tanto. O preparo para o ultrassom de endometriose e para ressonância é praticamente o mesmo. No dia que antecede o exame, inicia, o paciente toma laxante no dia anterior, talvez tenha uma pequena diferença, mas assim, toma laxante no dia anterior para esvaziar o intestino. Daquele dia em diante fica com uma dieta pobre em fibras. 1 hora antes do exame tem que fazer um pequeno enema para esvaziar o reto ali, né? Que talvez seja o ponto mais nobre, né? Pelo menos para nós, assim... Depende. Pra nós porque para avaliar o reto, tem que fazer. Depende do laxante. Tem pacientes que respondem muito bem ao laxante, daí esvazia bem, mas de forma geral o enema ajuda também. E algumas horas de jejum. Então são 2 dias se preparando para fazer o exame, para que o intestino esteja bem murchinho, sem fezes dentro. Porque para a gente ver as lesões na parede do intestino, a gente precisa que o intestino esteja assim. E o intestino estando vazio, as estruturas na pelve, elas se distribuem de uma maneira melhor, que tem mais espaço para a gente conseguir ver as alterações de endometriose. E, além disso, tem menos movimentação do intestino. Na ressonância isso é importantíssimo, porque qualquer coisa que se mexa na ressonância borra a imagem, inclusive os órgãos internos. Claro. Então, o intestino sem fezes, ele não vai fazer movimento para empurrar aquelas fezes para frente. Então, ele vai estar mais paradinho e a imagem fica melhor também. Muito interessante. Daí a gente geralmente sugere para paciente que faça no mesmo dia. Ela pode fazer um exame de manhã e o outro de tarde. Ela pode programar isso aí, porque fazer 2 vezes o preparo é complicado também, né? E cruel. Já é. Cruel. Já é ruim todo o contexto, né? Sim, então vamos poupar ela de fazer dúvida. 2 vezes. Exato. Já que o preparo é igual, às vezes elas ligam e perguntam: mas na ressonância eu tinha que tomar. Não tem problema, pode fazer, né? E muitas vezes são pacientes que já têm queixa intestinal, né? Algumas têm diarreia, então para elas é mais complicado. A maioria ainda vai para constipação. Então, mesmo com preparo, às vezes sobra conteúdo ali no intestino e tal. Mas são pacientes que já têm queixa intestinal, às vezes tem dor para evacuar, né? Então, facilita muito fazer um só. Tem vindo muitas pacientes de fora, de Santa Maria? Muito. Da região, sim, sempre vem. Essa região centro-oeste drena bastante pra gente aqui, né? Sim. Eu acho que sim, de uma maneira geral. Que bom, né? Esse é sinal de que... como eu falei, né? O interior nem sempre tem recursos próprios para isso, né? Então, mas que bom que eles estão buscando, na verdade, né? Exato. Os profissionais, né? Os profissionais que estão, né, mais longe e que estão cientes disso e que desconfiou, né? Desconfiou que pode ter, né, demandar para centros maiores para que aconteça um diagnóstico melhor, né? Sim. E isso é importante. E eu tenho percebido ali nos exames também que não só dessa região que drenaria naturalmente para Santa Maria. Eu acho que todo esse movimento em favor da endometriose e os profissionais altamente especializados que a gente tem na cidade estão trazendo pacientes também de lugares que teoricamente teriam condições de tratar. Tá vindo gente de outros lugares também, de centros não tão pequenos. E também o interesse, né, não só dos médicos, como também dos demais profissionais interessados em saber mais, procurando mais cursos, indo em congresso. Exato. E outra coisa que a gente percebe também, que a paciente às vezes fala, como é que você, da onde veio um pedido? Não, eu vi em tal lugar e eu pedi para o meu médico que eu queria fazer um ultrassom dele. A própria paciente. A própria paciente. Claro. Então, as pacientes estão tomando consciência de que as coisas estão evoluindo e que a gente pode proporcionar hoje um diagnóstico com menos, né, mais rapidez, assim, né? E assim, ó, um sinal, já que tem gente que está ou escutando ou nos vendo aqui, né, falem sobre sinais de alerta, que essa mulher que está nos escutando e nos vendo, alguns sinais de alerta que vocês vão falar agora que pode estar se encaixando no que ela pode estar sentindo e que pode ser. Eu acho que o número 1 é a cólica excessiva no período menstrual que incapacite a paciente. Então, por exemplo, tomou um analgésico, não passou, não é normal. Agora, tomou analgésico, melhorou, às vezes é no início, ok. Eu acho que esse é o mais importante. No primeiro dia, no segundo dia, eu tomo um paracetamol, tomo um analgésico comum e alivia, Buscopan? Ok, perfeito.
Mas limitou a avaliação, precisou ir para o pronto-socorro, ou não precisou ir para o pronto-socorro, não chegou nesse nível, mas assim, naqueles dias tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. E eu acho que uma coisa importante, assim, que são os sinais que a gente não valoriza muito. Cansaço é uma coisa que as pessoas... Assim, o inchaço, né? Então, aquela barriga... O sono, toda essa questão. Isso tudo, na verdade, assim, são sinais que pode ter alguma coisa por trás. Né? Que não é só dor. Né? E uma coisa que tem me chamado a atenção, e eu acho que é um resultado já desse movimento de conscientização que vem se criando... é o pedido com suspeita de endometriose de outras especialidades que não ginecologia, né? Então eu tenho pegado com uma certa frequência ressonância magnética de pedido de gastroenterologistas. Isso. Porque em pacientes adolescentes os sintomas são muito mais vagos. É um desconforto abdominal, às vezes é lá no abdômen superior, é uma sensação de inchaço, aumento do volume abdominal, então elas vão no gastro. E aí, se o gastro faz, de repente, pergunta, tá, mas na relação sexual? Tá, mas e no período menstrual piora? Né? E começa a investigar um pouquinho ali, e eles vêm fazendo isso, começa também a suscitar. Um outro profissional que, eventualmente, elas procuram são os profissionais da ortopedia, porque tem dor lombar, acha que é da coluna. Claro, aí faz uma ressonância da coluna, não tem nada que justifique aquela dor. Bom, dá para começar a cogitar. Né? Porque, na verdade, para a gente entender, assim, essa dor... O lugar que mais tem lesão é atrás do colo do útero, ali onde tem esse ligamento que a Liz explicou. Só que esse ligamento ali, ele tá cheio de raizinha nervosa em volta ali dele. E toda a pelve, mas ali onde tem... Então, se a gente for pensar que o lugar mais acometido da endometriose tá cheio de nervo, não tem como... Essa dor vai para vários lugares. Essa dor vai ter. Exato. E não aí... tem. E aí tudo pode, né? E tudo pode. Porque a paciente que tem infertilidade, essa geralmente vai atrás. Essa geralmente se pedem exames, mas o problema são essas que não se tem essa suspeição diagnóstica, né? Então, legal essa questão de vir de outros profissionais, porque está todo mundo começando a pensar junto. Com certeza, exato. E se estão pensando junto, é muito bom, é até mesmo melhor para a paciente, né? Com certeza. Sem dúvida. Tudo isso, o objetivo final é o foco no melhor para a paciente, né? Sem dúvida. Porque se não fosse isso, imagina, a gente não teria assim hoje, até mesmo se não tivesse a procura de mais investigações, vamos dizer assim, né? Investigações e experiências que estão acontecendo, a doença iria seguir, né? E tratamento não ia ter. E quantas famílias destruídas, e quantas até mesmo a própria pessoa e tudo isso, né? Porque a gente nem falou, né? Que algo que acontece muito, eu acredito que seja mais de 30%, acho que é mais de 39% da depressão. Né? Elas são acometidas por depressão. Sim. Em um número alto. Né? E que por vezes se levam a um suicídio. Exato. Não é? Porque ninguém acredita na porque dor, ninguém acredita, ela está desacreditada, ela pensa que não tem mais cura, e que é aquilo, e que não tem consegue se relacionar. E não suporta. Né? Então isso vira uma esfera dentro dela muito negativa, né? Que acabou para mim. Mas não pode ser isso, de jeito nenhum. Até mesmo estão trazendo luz aqui, que isso é mais importante. Eu recebi uma pergunta até agora nessa jornada que a gente participou de endometriose, que eu mostrei um caso de uma paciente bastante jovem, uma adolescente, que fez ressonância por outro motivo e que tinha endometriose na pelve. Né? Então ela veio por causa de uma infecção urinária lá, enfim. E aí me perguntaram, tá, mas se a paciente, tu faz uma ressonância por outra coisa que não tem nada a ver com endometriose, e tu vê endometriose, como é que tu faz? Porque o diagnóstico tem que partir da clínica endometriose. Só que se eu pego uma alteração leve, uma paciente de 19 anos, e eu consigo abrir o olho dela para aquilo que está acontecendo ali, por mais que não seja assim, eu tenho certeza desse diagnóstico, mas eu estou suspeitando que tenha, vale muito a pena eu alertar ela, porque é uma paciente que, se realmente tivesse diagnóstico com 30, ela vai estar com lesão grave, né? Se aos 19 a gente consegue ver aquele tipo de lesão. Então, hoje, acontece isso às vezes. Tu vê endometriose numa paciente que veio por outro motivo. Tá, e pode ser que ela seja assintomática, né? Pode ser que ela não tenha sintoma. Mas tu vai dizer, porque daí ela vai, pelo menos, ficar de olho naquilo ali, se ela vai precisar tratar. E nessa idade, as pacientes não pensam em engravidar. Não. Então, ela não está pensando que a endometriose vai trazer a infertilidade para ela, né? Mas se ela for alertada, quem sabe
a gente vai ter menos infertilidades. Exato. Fazendo todo esse controle, que seja a parte nutricional, né? Enfim, clínico mesmo, não necessariamente cirúrgico, né? E como é bom essa situação também, né? Porque a gente falou em diagnóstico, né? Claro, tratamentos à parte, mas que ela também se cuide. Claro. Porque se não se cuidar, vai ficar na mesma. Exato, de repente se essa paciente assumir um estilo de vida ali melhor, ela já vai conseguir ter um controle muito mais adequado. Isso a gente vê muito legal. Esses tempos nós tivemos uma paciente que ela tinha feito ultrassom e daí ela fez todo esse controle clínico, melhorou todo, desinflamou, ela fez uma melhora. Impressionante a redução das lesões. Olha que coisa boa. Então, assim, nem se fala da parte clínica, ela estava ótima, ela não tinha dor mais. Era uma paciente que não tinha indicação cirúrgica, essa. Sim. Muitas têm, essa não tinha. Impressionante. Então, daqui a pouco, essa aí talvez não vai reduzir, mas talvez não vai evoluir tanto, né? Exatamente, é verdade. É interessante. E agora, nós indo para o final do nosso Cast Doctor, aquela mensagem final, né? Que eu sempre peço para que deixe para quem está nos assistindo ou nos escutando. Vamos começar pela roda de chimarrão? Então, assim, primeiro eu queria te agradecer, né? É sempre um prazer a gente conversar e acho que esses temas, assim, que trazem tanto, assim, que é tão engrandecedor para todo mundo ouvir, mesmo quem não tem, né? Mas eu te agradeço muito a oportunidade e acho que é por aí, sabe? Acho que a gente poder falar, a gente poder e se colocar à disposição também de quem precisar de algum auxílio em relação a isso. A gente está sempre à disposição, né? Mas queria realmente agradecer a oportunidade de falar de um assunto que a gente adora, eu e a Elise, assim. Eu vi. Queria continuar falando mais, né, Elise? Sempre convidadas. Da mesma maneira, Douglas, queria te agradecer, meu debut aqui hoje, então. E pra gente é um prazer falar de endometriose, porque a gente vê que realmente é uma coisa que está acontecendo e que está conscientizando e que está evoluindo. Então é um movimento que a gente tem que dar continuidade nesse momento. E aqui é mais uma oportunidade da gente continuar com esse movimento. Também me coloco à disposição para o que for necessário, enfim, para os pacientes que quiserem nos procurar, tirar dúvida também, a gente está sempre por Maravilha, aí. Com certeza. Termina agora e já vão estar seguindo o Instagram de vocês. Pode ficar bem tranquilo, que isso aí todo mundo faz. Mas eu quero agradecer vocês de estarem saindo do seu trabalho, né? Dos seus exames, de dentro de onde que vocês gostam de estar e estar aqui junto comigo comunicando saúde, comunicando bem-estar, qualidade de vida, porque é o que vocês fazem depois que é diagnosticado, depois que é tratado, volta aquela pessoa a ter bem-estar, aquela emoção que está bem. Volta a qualidade de vida, de estar junto com as pessoas, ou ela mesma, naquele ambiente que ela gosta, e que com certeza a gente faz a diferença. Né? A gente não traz a cura, porque quem traz a cura é a própria pessoa, né? É o eu que quero me curar, mas nós somos o que? Nós somos meios e ferramentas, né, de fazer com que essa pessoa se cure. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Até mesmo, Melissa, parabéns por trazer a Lisiane, né? Que ela já foi indicada há muito tempo, né? E que agora tu trouxe ela e está trazendo outras também, e que aqui é um espaço muito aberto e convidativo a vocês e outros colegas, né? Tem o Dr. Lucas Feijó, tem fisioterapeutas, tem um monte de gente que dá para a gente trazer aqui, fazer uma roda de gente, de profissionais excelentes, né? Nutricionistas, e que pode ficar aqui aberto para nós falarmos de endometriose. Né? Tá aqui o convite, e sempre aberto. Nós temos o Fala Doctor também. Agora vamos combinar, né? O Fala Doctor, de falar sobre a parte da ressonância, né? Da endometriose. E tem o Cookie Doctor, que inclusive o Cookie Doctor agora vai ter uma Nutri, né? Que ela faz a dieta voltada para as mulheres com endometriose. Olha que bacana. Show, né? E é isso mesmo. E se vocês cozinham, se preparem, vocês vão para a cozinha também. Então, são diversas maneiras de a gente comunicar o nosso telespectador. Seja através do podcast, seja através da entrevista, ou seja até mesmo pela cozinha, que a maioria gosta. Mais uma vez, muito obrigado. E a você que está nos assistindo, gratidão. E uma noite abençoada para cada um de vocês. Até a próxima!